Olá galera, beleza? Eu sou o Thiago, professor de filosofia. Hoje eu vou falar sobre mito. Vou utilizar como parte da minha explicação alguns exemplos da mitologia grega. Vou explicar por que o mito não é uma mentira como muitos afirmam. Falarei também da conexão que podemos estabelecer entre mito, filosofia e ciência. Te convido a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal. Isso ajuda a fortalecer a cena da filosofia no meio virtual. Vamos lá! A palavra mito é derivada do grego, significa narrativa. A grosso modo, podemos dizer que o mito é uma narrativa que busca dar sentido ao mundo. Por outro lado, como afirma o especialista em mitologia Robert Segal, para o mito não existe uma definição única. O seu termo e explicação do conceito são bastante amplos e complexos. Pode ser dito que o mito nasce da tentativa do homem explicar o universo e seus fenômenos. Podemos afirmar que o mito é praticamente a primeira ferramenta que o homem vai utilizar para explicar as coisas que o cercavam. A fantasia criadora do mito visa dar sentido às coisas, organizar ideias, responder questionamentos. Nessa busca, nessa tentativa do homem explicar o universo e seus fenômenos, vai surgir várias indagações, vários questionamentos, perguntas como surgiu o universo, por que troveja, por que anoitece, por que amanhece, por que sentimos atração por alguém. Essas perguntas ganharam uma explicação por meio do mito. Assim, indagações como surge o universo poderia ser respondido por meio da mitologia grega. Na mitologia grega, o universo surge com o caos. Caos é o deus do abismo, o deus do vazio. No princípio era o caos. Do caos originou-se Gaia, a mãe terra. A mitologia grega ficou bastante famosa por um cara chamado Hesíodo. Hesíodo compôs uma obra chamada Teogonia, que fala da criação do mundo e dos deuses. A questão do porquê troveja poderia ser associada a Thor ou a Zeus. Na mitologia nórdica, Thor é o deus da batalha, o deus do trovão. Então, o ato de trovejar era associado à ação de Thor com seu martelo. Isso para o povo nórdico. Já para o povo grego, Zeus é considerado o deus dos deuses, o controlador do tempo. Zeus também é considerado o deus dos raios, dos trovões. Então, essa questão do trovejar, para os gregos, poderia ser associada ao ato de Zeus. A questão do porquê anoitece ou amanhece poderia ser explicada pelas deusas gregas Nix ou Hemera. Nix é a deusa da personificação da noite. Ela simboliza a noite. E Hemera simboliza a personificação do dia. Nix e Hemera nunca são vistas juntas. Quando Nix se apresenta à noite, o dia se recolhe. A questão do porquê sentimos atraído por alguém poderia ser explicado com a associação da mitologia grega, na personificação do deus Eros. Ele tinha o poder de fazer com que sentíssemos apaixonados, atraídos por alguém. Eros é o deus do amor, da atração. Muitas vezes o mito é mal compreendido. Muitas pessoas falam que o mito é uma mentira. Galera, mito não é uma mentira. Aí você pode estar se perguntando, mas não é verdade que Thor traz o trovão e nem que Eros desperta em mim o desejo por alguém. Sim, de fato. Mas o mito não é uma mentira. Porque uma mentira, ela traz por detrás uma intenção de engano. A narrativa mítica de Thor, ou a narrativa mítica de Eros, ela pretende explicar uma coisa complexa em um período onde não havia ciência ainda. Então foi na narrativa mítica, a narrativa alegórica, que o homem explica essas questões. Podemos afirmar que esses mitos que eu utilizei como exemplo não correspondem à realidade ou à verdade, mas isso não torna um mito uma mentira. A criação do mito visa alcançar ou aproximar da verdade. Já a criação de uma mentira, ela visa o quê? Afastar da realidade. Vou dar um exemplo. Eu chego atrasado no meu trabalho e o motivo exclusivo foi o fato de eu não colocar o relógio para despertar. Se eu chego no meu trabalho e meu chefe pergunta por que eu cheguei atrasado, e se eu respondo com a narrativa de que meu pneu furou, de que eu peguei um engarrafamento, eu estou narrando uma coisa que não aconteceu com a intenção de enganar. Aí sim eu estou mentindo. Note, eu sei da verdade, mas estou contando algo para enganar ou mentir.
Isso não acontece no mito. O mito visa alcançar e aproximar da verdade. Hoje, com o avanço da ciência que temos, podemos afirmar que o trovão é o som derivado de uma descarga elétrica que ocorre na atmosfera. Hoje, sabemos que a questão do sentir atraído por alguém está ligada à questão hormonal ou à nossa questão psicológica. Isso nos leva a sentir atraído por alguém. O homem não utiliza o mito porque hoje existe a ciência para responder às suas questões de maneira mais precisa, lógica e exata. O mito não se resume a um relato fantasioso, fictício. O mito é muito importante para o nascimento da filosofia. Podemos dizer que a filosofia é derivada do mito. Por um lado, o mito tenta explicar as questões do universo de maneira narrativa. Por outro lado, há 6 séculos antes de Cristo surge o primeiro grupo de filósofos questionando as narrativas míticas como explicação. Os primeiros filósofos eles vão fundamentar a explicação do universo e das coisas por meio de um argumento sistemático, lógico e racional. Desta maneira vai surgir a ciência. Podemos dizer que filosofia e ciência andam de mão dadas desde a Grécia Antiga. Não é à toa que muitos filósofos são chamados de cientistas. O pensamento sistemático, lógico e racional vai dar embasamento para o pensamento científico. Não podemos menosprezar a importância do mito, porque a filosofia, a ciência, não nasce da noite para o dia. Quando eu falo narrativa, eu estou falando do ato de narrar, relatar um fato, um acontecimento ou uma situação, ainda que seja imaginária. Podemos observar que a narrativa ela faz parte da história da humanidade, desde a antiguidade até os dias de hoje. Até mesmo uma criança que não sabe ler, ela vai ter contato com a narrativa, nem que seja por meio de seus pais contando uma história, ou por meio de seus professores lendo um conto ou narrando uma história. Há certas narrativas que tiveram um destaque na história da humanidade. Podemos citar, por exemplo, a narrativa da fábula e a narrativa da parábola. As fábulas destacaram com Esopo, um cara que viveu na Grécia Antiga. As fábulas são histórias que utilizam animais como personagens para passar um sentido de uma lição moral. Podemos citar fábulas famosas como a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas. Também podemos citar as narrativas por meio de parábolas. Quem ficou bastante conhecido foi Jesus por esse método. No Evangelho, Jesus utilizou dezenas de parábolas para falar sobre o seu reino e passar os seus ensinamentos. Parábolas são narrativas alegóricas que utilizam situações do dia a dia para falar sobre comparações de um determinado ensino, visando passar um ensinamento religioso, moral ou ético. Encontramos parábolas famosas, como a parábola do semeador e a parábola do filho pródigo. De modo geral, podemos dizer que tanto na fábula quanto na parábola há uma certa semelhança. Ambos utilizam narrativas para passar o quê? Um valor ético, um valor moral. A narrativa mítica possui um conteúdo amplo e pode até tratar de conteúdo moral, como é o caso do incesto em Édipo Rei. Mas, no geral, os contos míticos costumam abordar questões sobre a origem ou a ordem das coisas. Como eu disse no início do vídeo, o mito costuma tratar sobre dúvidas e indagações do homem acerca do universo. Então, galera, espero que tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, poste aqui no comentário que eu farei questão de responder cada um de vocês. Você também pode deixar sua sugestão de um tema para um novo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Se já é inscrito, valeu. Obrigado.